Olá, sejam bem-vindos a mais um dos nossos infocomentários aqui da equipe do Infolição, onde nós vamos comentar aqui nesse vídeo a lição da Escola Sabatina, também usando a Infolição. Estamos hoje aqui e queria começar convidando você aí para se inscrever no nosso canal, lembrando que para você receber as infolições, a gente tem aí o nosso grupo do WhatsApp, o nosso grupo do Telegram, o nosso grupo também no Facebook. E você está aí convidado a participar, também a compartilhar esse vídeo com seus professores da Escola Sabatina, com seus colegas, os membros da sua classe. É sempre uma alegria a gente poder ajudar as pessoas a entender melhor da Bíblia e a compartilhar esse conhecimento. Estamos aí hoje e eu vou passar aí para o pastor Moraes para ele já apresentar aí para nós aí o autor dos comentários aí das infolições aí dessa semana. Pastor Luiz Cláudio, que está conosco aqui, ele foi o autor do texto, e quem foi o responsável pelo design foi o pastor Pablo Amon, e a capa, como sempre, o Adnan Batista. Aproveitando aqui a presença do nosso autor dessa semana, ele já poderá fazer a sua oração e logo mais já iniciar com o comentário de sábado. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado também, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de conhecer sobre a aliança. Que este momento que teremos juntos aqui com a equipe do Infolição possa ser de crescimento espiritual para que possamos guardar o Teu santo dia como este lindo sinal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, uma alegria estar com vocês mais uma vez, você que acompanha aí a Infolição. Estamos estudando esse trimestre sobre a aliança. Nessa semana, de forma muito especial, estamos estudando o sinal da aliança. Percebemos que Deus fez aliança com o primeiro homem, com o primeiro casal, já ali no Jardim do Éden, e durante toda a Bíblia, Deus reafirmou essa aliança. O homem se afastou de Deus por muitas vezes, Deus fez o convite para que o homem voltasse a andar nos seus caminhos, voltasse a viver a aliança. E já encontramos ali no final da criação, o sinal da aliança. Algumas coisas muito preciosas nós vamos perceber na Bíblia desse relacionamento de Deus com o ser humano, dessa aliança que Deus fez com o ser humano. O Senhor é o nosso Deus e nós devemos adorá-lo. Quando nós lemos Apocalipse 14, versículo 7, há um convite à adoração relacionado também com a guarda do sábado. O Senhor é o nosso Criador e devemos reconhecê-lo. O Senhor é o nosso proprietário e devemos a Ele submeter. Devemos a Ele estarmos submetidos. Devemos fazer a Tua vontade. Devemos fazer a vontade do Senhor. Adão e Eva receberam já no Jardim do Éden o presente do sábado. Foram criados na sexta-feira e Deus deu um presente para eles, o privilégio de passar aquelas 24 horas primeiro conhecendo quem Deus era. Quem é Deus? Ele é criador, Ele é proprietário e Ele é aquele que faz o convite à aliança. E qual a resposta do ser humano? Desde o Jardim do Éden, desde o primeiro capítulo da Bíblia e durante toda a história, essa também deve ser a nossa realidade. Devemos reconhecer que Ele é Deus, devemos adorá-lo porque Ele é Deus, adorá-lo porque Ele é Criador, nos prostrarmos diante da sua glória, da sua presença, e devemos entender de que nós somos propriedade dele, a Ele pertencemos. As suas ordens estão sempre corretas. Então, quando Deus estabelece as regras de uma aliança, Ele estabelece como Deus, como Criador, como proprietário. E nós, quando entramos nessa aliança, precisamos estar conscientes de que o nosso papel é aceitar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Qual é o papel de Deus? Deus é apresentado na aliança como alguém que... Deus é apresentado lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, no quarto mandamento da sua lei, como alguém que tem uma razão, um poder para dar essa aliança. Nesse mandamento, algumas características muito interessantes de uma aliança. Como é que se faz uma aliança ali no Oriente? Quais características de uma aliança? Então, quem fez aquela aliança? Então, o nome dessa pessoa, o seu poder, a sua jurisdição. Por exemplo, Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então, Deus, Criador dos céus e da terra. O seu nome, o nome de Deus, o Senhor, aparece ali já no quarto mandamento.
a sua jurisdição. Ele criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, todos nós somos propriedade dele. Todos nós pertencemos a ele. Todos nós devemos viver em aliança com ele. Quero convidar aí já o pastor que vai nos falar um pouco sobre a lição de domingo. Eu quero comentar aqui as origens, e como a gente está falando de origens, seria bom a gente usar um pouquinho só das palavras nas suas línguas originais. A primeira palavra que eu quero ressaltar aqui é o que o Info mostra em Marcos 2:27, que é a palavra antropos. Quando diz, Deus fala assim, o sábado foi criado para o homem, antropos. A palavra antropos aqui é tida como genérica. Pode ser homem, é homem, pode ser tido como homem, mulher, adulto, criança, preto, branco, pardo. É o ser humano ou é a humanidade. Então, o sábado foi criado para a humanidade, embora muitas vezes que o sábado aparece atrelado ao nome de Israel, ao nome de Judá, às 12 tribos, ele antecede a existência dessas nações. E aí o texto diz, Deus criou o sábado para o homem em geral. Você vai encontrar aqui duas palavras no Antigo Testamento muito com a fonética semelhante, ou quase que igual, que é a palavra Shabat, com apenas um B, e a palavra Shabat, com 2 Bs. Uma é verbo, Shabat, com 2 B, é sábado. O Shabat, com apenas um B, ele tem um significado de cessar, desistir, descansar, interromper e dar cabo. Lá em Gênesis 2, por exemplo, que o Info apresenta aí, mostra que Deus, ele cessou, ele parou, ele interrompeu ou deu cabo. A palavra mais importante aqui é que Deus ou deu cabo da obra ou ele cessou. A palavra descansou, não pode combinar com Deus. Então, o que aconteceu no 7º dia? Deus sabateou, é um verbo, ou seja, ele cessou. Obviamente, quando esse verbo é atribuído ao homem, ele pode muito bem ser colocado como descansou, tá bom? O Info aí, dada essa explicação de que há uma diferença entre descansar e cessar, quando se trata de Deus é cessar, quando se trata do homem é descansar. O autor do Info colocou aí alguns benefícios que o homem recebe quando ele observa o sábado. Ele verifica aí o benefício biológico, né? Que a pessoa cessa as atividades, ele tem um descanso físico. Ele colocou também aí o benefício antropológico, que a pessoa de qualquer nação se torna isônoma, ela é igual, princípio da isonomia, todos são iguais, o escravo, o livre, o judeu, o não judeu, que se aproxima de Deus, se converter e guardar o sábado, ele se torna igual diante do sábado. O outro motivo aí é o motivo psicológico, né? Porque tem que ver com o sábado de Hebreus, que é um descanso mais voltado para fé. Você encontra aqui eu quero só dar uma pausazinha, porque é aqui que o sábado se torna uma coisa muito gostosa. Porque o sábado, Deus criou tudo e convidou o homem para descansar no sábado. Ou seja, não há mérito no homem. O homem não tem mérito nenhum na criação. Mas Deus convida o homem para repousar no sábado. E aqui o sábado ele tem esse tom da graça. Não tem mérito, eu não fiz nada, não tenho mérito, mas Deus me convidou para descansar no sábado. Também isso acontece na salvação. Eu não tenho nenhum mérito, nada que eu possa fazer contribui, mas ele me chama para descansar na sua graça. Você vai encontrar o quarto motivo aí, o quarto benefício, que é o sociológico. As pessoas se reúnem no sábado como povo de Deus, a sociedade. O indivíduo no sábado, ele se reúne, tornando assim um momento gostoso, um ambiente deleitoso, e o sábado é isso aí. E o último
o sábado e a teologia ou a cosmologia. Eu agora me aproximo de Deus, eu agora estou com o Criador do sábado. O sábado me permite ter esse benefício de marcar com Deus um encontro, não no espaço, mas no tempo. Aonde eu estiver, seja em qualquer continente, em qualquer lugar desse universo, eu posso muito bem ter um encontro com o Deus Criador do céu e da terra. E o sábado permite isso, que eu me encontre com ele no horário marcado. Um encontro com o Deus. Esses são os benefícios do sábado, apontado aí pelo autor da semana. Eu quero passar agora para o pastor Bruno Flávio. Bem, na lição de segunda, a gente vai conversar um pouquinho sobre o sábado antes do Sinai. Ainda que a gente tenha ali o sábado sendo reconhecido como um sinal do Sinai, o som fica até parecido, né? Um sinal do Sinai, a gente vai perceber que o sábado não foi introduzido para o povo no Sinai, como algumas pessoas vão sugerir. Então, por exemplo, a gente vai ter o texto clássico, né? Que a gente vai ter lá na criação, o pastor Luiz já começou ali dizendo bem corretamente, falando ali, né, que em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra, e no 7º dia descansou, e o Senhor santificou esse dia. Agora, além desse texto, nós vamos ter algumas outras ocasiões em que o sábado é apresentado antes do Sinai. Antes da gente ir para a mais conhecida, que é Êxodo 16, cabe aqui ver uma curiosa, que é Êxodo, aqui no capítulo 5, verso 5, em que o faraó ele vai questionar Moisés e Arão, falando, olha, o povo tem que trabalhar e vocês ainda vêm e fazem o meu povo parar. Aqui a gente vai ter uma referência, a expressão aqui é uma expressão que dá a entender que é um descanso, mas o contexto é um contexto em que Moisés está chamando o povo para adorar. Então, é uma possibilidade que a gente esteja realmente falando aqui, nesse momento aqui, falando sobre o sábado. E aí a gente vai chegar em Êxodo 16, que é um texto que ele tem algumas camadas de dicas interessantes para a gente notar que realmente o sábado já era conhecido antes do Sinai, antes da lei dos 10 mandamentos e antes da lei mosaica, né? Ainda que a gente saiba que ele foi dado na criação, a gente pode pensar assim, ele foi dado na criação, tudo bem, mas será que ele continuou sendo guardado? Porque muitas vezes as pessoas associam o sábado como se fosse um sinal dentro do judaísmo, dentro da lei mosaica. De fato é um sinal do Sinai, mas a gente vai perceber de que ele é mais do que isso. Então, em Êxodo, capítulo 16, a gente vai ver aqui, no verso 4 e verso 5, olha só o que é dito aqui. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Agora, prestem atenção, olha só o que Deus vai dizer. Para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então, Deus vai fazer cair pão do céu para pôr o povo à prova se eles andam na lei de Deus ou não. E no verso 5 vai dizer, dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será dobro do que colhem cada dia. A gente vai ver mais na frente, ali por volta ali do verso 24 em diante, a gente vai perceber que no dia do sábado não iria cair esse pão. Então o maná ele não cairia no dia de sábado. E quando a gente vai ver que algumas pessoas não colheram a porção dobrada na sexta-feira e esperaram para pegar ali o maná na manhã de sábado, olha só o que vai ser dito aqui no verso 24 em diante. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal nem dei bichos. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto é sábado, é do Senhor. Não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés, agora percebam mais uma vez o que Deus vai dizer para Moisés. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está e ninguém saia no seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Então,
a gente percebe que Deus ele vai realmente fazer referências à obediência à lei de Deus, à sua lei, falando do sábado antes que as tábuas dos 10 mandamentos fossem realmente entregues. A gente tem Êxodo 16, elas vão ser entregues só lá em Êxodo 20. Então, mostrando que essa lei de Deus em relação ao guarda do sábado, ela não só estava válida, como Deus estava fazendo prova disso. Então, a gente percebe que o povo já deveria guardar o sábado antes mesmo da lei mosaica ser dada. E aí fica aquela prova, né? Porque realmente nós percebemos que na criação é colocado o sábado, e a gente percebe também que na nova terra é feita uma referência, ainda que esse texto vai falar sobre o período em que se guardaria, de um período até o outro período, mas a gente percebe que o sábado vai continuar existindo, então, como um dia santo, um dia separado para Deus. Muito bem, a parte aqui de terça-feira, sinal da aliança, a gente tem, desde o início dessa lição, a gente tem visto e ouvido que a lição ela tem um pano de fundo relacional. E quando Deus resolveu criar, dentro dessa aliança, um dos sinais, eu não vou afirmar que é o sinal, mas um dos sinais é um sinal, era interessante que esse sinal tivesse também esse mesmo pano de fundo, essa mesma pegada de relacionamento. E o sábado aqui, na perspectiva do autor, do Info e da lição também, que diz o seguinte: na Bíblia, um sinal é uma marca, né? Objeto ou condições ou condição exterior cuja intenção é transmitir uma mensagem especial. O sábado é um sinal que, o autor diz, é um sinal que Deus é criador da humanidade. Isso aí é bem claro lá em Êxodo 32, 12 a 17. Deus é santificador da humanidade. Êxodo 20, 12 a 20. Deus é aliançado com a humanidade. Oséias 6, 7. A relação aliança estabelecida pela criação permeia toda a história relativa à obra de Deus que construiu um povo para si mesmo. É muito estudado entre os adventistas o sábado como um sinal escatológico. Porém, o sábado já era um sinal, antes dele ser um sinal escatológico, ele é um sinal histórico, durante toda a história de Israel. E eu queria só dar uma pincelada aqui nessa questão do sinal escatológico e também histórico. Para que uma marca seja considerada uma marca, um selo ou um carimbo, normalmente é considerado que ele tem 3 características. Nessa marca, nesse carimbo ou selo, nós temos que ter o nome da pessoa, o cargo que ela ocupa e a jurisdição em que ela atua, ou o seu domínio. E quando você abre em Êxodo 28 a 11, você vai encontrar justamente esse carimbo de Deus, que é o nome dele, Yahvé. Você vai encontrar o cargo dele, a função, que é criador, e você vai encontrar a jurisdição ou domínio dele, que é o céu, terra e fonte das águas. Observe que se você tirar o 4º mandamento do decálogo, você não consegue identificar de quem pertence essa lei. Porque não matar, não roubar, não adulterar, poderia pertencer a qualquer outra entidade, qualquer outro Deus. Mas o 4º mandamento, ele identifica quem é o autor do decálogo. Ele identifica o legislador. Sem o 4º mandamento, nós não temos o Deus como um criador, Deus como um legislador, Deus, então, como tendo o domínio de toda a terra. Portanto, o 4º mandamento, ele tem uma função de selar, de carimbar, de identificar o Criador, de dizer do seu domínio. E isso antes da escatologia. O sábado é um sinal, é um selo identificador de Deus na história. E ele terá um quê especial no final da nossa história. Ele passará a ser um sinal para toda a humanidade, um sinal, diria até que um selo de Deus, um sinal salvífico. E nesse momento, a quarta-feira fica por conta aí do pastor Bruno Flávio. Ok, na quarta-feira a gente vai ver aqui e
eu vou até falar aqui um pouquinho dentro de uma parte aí que o pastor Moraes mencionou sobre o sinal. A gente vai ver um pouquinho mais sobre Êxodo 31. E Êxodo 31 é um texto que é meio que redundante, vamos dizer assim. E é interessante essa redundância porque ele vai mostrar para a gente um aspecto muito importante. Por que redundante? Porque Deus já tinha falado sobre o sábado antes do Sinai, em Êxodo 16. Ele já tinha deixado bem claro isso. No Monte Sinai, o sábado é mencionado ali nos 10 Mandamentos, né? Em Êxodo 20, do 8 em diante, do 8 a 11. E quando a gente chega aqui agora em Êxodo 31, Deus ele vai mencionar o sábado falando como um sinal. Então, olha só, Êxodo 31, verso 13, o que diz aqui. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, aqui nós temos uma prova aqui mostrando muito claramente que o sábado seria um sinal entre Deus e o povo, mostrando que o Senhor é quem santifica. Lembrando, a ideia de santificação bíblica é uma ideia de separação, né? Uma ideia de ser colocado, separado, ser colocado à parte para um propósito específico. Então, o sábado seria um sinal mostrando para todos os outros povos que Deus colocou o povo de uma separação ali do restante da humanidade, né? E, curiosamente, como eu falei, esse texto ele é redundante não só porque ele já fala o que foi falado antes, mas porque ele vai repetir e vai falar 2 vezes isso. Então, só para a gente ter uma ideia, em Êxodo 31, a gente vai ter uma repetição de quase todos os elementos do que é dito no mandamento do sábado. Então, vai ser dito, lembra-te do dia do sábado, vai ser dito, mantenha ele santo, ou santifique-o, vai ser dito, 6 dias você deve trabalhar, isso tudo aqui em Êxodo 31. Vai ser dito que o 7º dia, que é o sábado do Senhor, vai ser dito que você não deve trabalhar no sábado. Vai ser dito aqui também que 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, referência à criação. Vai ser dito que ele descansou no 7º dia. Vai ser dito que ele fez santo. Então, a gente vai ter essa repetição do que já foi dito nos 10 mandamentos. E aí, o que é curioso é que Deus vai falar isso no verso 13 e no verso 14, mas ele vai repetir isso de novo no verso 16 até o verso 17. Então, aqui, Deus ele vai mencionar, falando ali sobre os trabalhos que não poderiam ser feitos na construção do tabernáculo, sobre a guarda do sábado. E aí ele vai repetir mais ou menos o mesmo padrão. Então vai ser dito, por exemplo, fale aos israelitas, você deve observar o sábado, será um sinal entre mim, entre eu e vocês, serão para gerações que virão, que deverão observar o sábado. Então, a gente vai ter essa redundância e, curiosamente, a gente às vezes imagina que Deus deu os 10 mandamentos, né? E logo em seguida os 10 mandamentos é como se ele pegou e Moisés estava ali. Mas o que o texto bíblico vai mostrar é que assim que Deus dá os 10 mandamentos, ele continua e ele vai falar uma série de leis, uma série de regras, e ele vai terminar justamente aqui. Aqui, no verso 17, que ele termina de falar sobre o sábado, ele termina e aí Moisés vai descer com as tábuas da lei para apresentar ao povo. E aí a gente vai ter a história do bezerro de ouro. Então, vocês percebam que no final do discurso divino para Moisés sobre as leis de Deus, Deus ele vai ser repetitivo, vai ser redundante em afirmar a importância da guarda do sábado. Ele vai falar da guarda do sábado sobre como se construiu o santuário, que era o local onde eles teriam a sua adoração diária, mas também a sua adoração semanal. Então, Deus ele está sendo aqui propositalmente redundante. É como se ele quisesse enfatizar, deixando bem claro que o sábado não é uma coisa qualquer, não é só mais um ponto comum da lei, né? Ele realmente é um sinal, é uma coisa que vai tornar vocês distintos, separados, é uma coisa que realmente vai chamar a atenção. E é muito curioso aqui, para já ir encaminhando agora para encerrar essa lição de quarta, é muito curioso que lá no começo do cristianismo, quando os cristãos quiseram se, digamos assim, se distanciar do judaísmo e se misturar com o povo como um todo,
né, com o restante dos outros povos, eles queriam ser mais parecidos com os outros povos para não sofrerem perseguição que os judeus iam sofrer por conta das revoltas judaicas. Qual é uma das primeiras coisas que eles abrem mão? Do sábado. Então, isso os cristãos, os primeiros cristãos de Roma, e depois a gente vai ter o decreto de Constantino colocando isso para o império todo. Então, a gente vai perceber que realmente o sábado é um elemento de distinção, e quando nós guardamos o sábado, e se eu estou falando isso para você que é adventista, não tem segredo nenhum, porque você sabe que se você é adventista e você guarda o sábado mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão perguntar disso, elas vão saber que você é diferente. Então, lembre-se, é um sinal de distinção, alguma coisa que vai deixar você realmente, como aconteceu com Israel, mas como a gente já viu, como Deus coloca para o seu povo desde a criação, é uma coisa que vai nos separar. Nós somos separados por um propósito especial. Então, o sábado vai ser esse elemento distintivo. Muito bem, então, a parte de quinta-feira aí, lembrando do sábado, um título muito propício, né? Já que o mandamento de Deus começa com essa frase, né? Lembra-te do dia de sábado. E, com certeza, o sábado foi esquecido várias vezes na história de Israel. O sábado é esquecido hoje. E esse mandamento de mandar lembrar do sábado, ele é muito propício, muito interessante, como Deus já previa pela sua onisciência de que a humanidade esqueceria sempre do sábado. Algumas pessoas guardam a sexta-feira, outros guardam o domingo, e outros escolhem qualquer dia para guardar, alegando que se você dedicar esse dia a Deus, seja segunda, terça, sexta, como os muçulmanos fazem, se você dedicar um dia a Deus, é isso que vale, é a dedicação que você faz. Ou seja, você pode abençoar um dia, você pode santificar um dia, e você pode sabatear ou descansar em um dia que você escolheu. Mas o fato é que o mandamento ele é muito específico, né? Antes do acontecer o decálogo, como já foi falado aí, e você vai lá em Gênesis 2, eu quero inclusive ler aqui, Gênesis 2, por que tem que ser o sábado, não pode ser outro sábado? Porque o texto diz o seguinte, assim foram concluídos o céu e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou, ele cessou. Tudo bem até aqui. Aí vem, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que realizara na criação. Foi o próprio Deus que ele, ao concluir a sua criação, ele abençoou e santificou. Essa palavra abençoou tem que ver com, como se fosse um digno de adoração, porque tem que ver com ajoelhar, venerar. E esse dia é um dia para adorar o próprio Deus. E ele santificou, quer dizer, ele separou para um objetivo sagrado. Quando você escolhe um dia para guardar, que não seja esse dia, você está atribuindo a prerrogativas divinas. Ou seja, você está abençoando um dia e santificando um dia, coisa que só Deus pode fazer. Gênesis 2 mostra que o sábado, ele está no calendário como o dia da semana, o dia da criação. É um dia de memória. Todas as vezes que eu guardo o sábado, eu confirmo muitas coisas. Dentre essas coisas, eu confirmo a minha crença na criação, no criacionismo. Houve um dia em que Deus criou tudo, e ele cessou. E para comemorar a criação, ele escolheu o sábado. Quando eu guardo o sábado, eu creio na criação, eu creio num Deus criador. Portanto, queridos, tem que ser o sábado, porque assim Deus o fez. De Gênesis, e para que o povo não esquecesse, você vai encontrar em quase todos os livros da Bíblia, quase todos, uma parte dos livros, você vai encontrar uma referência direta ou indireta do sábado. Uma das últimas está em Apocalipse 1:10, não é isso, pastor Bruno? É 1:10 mesmo, né? Uma das últimas referências desse dia está em Apocalipse. Portanto, para que você não esqueça, Deus colocou inúmeras vezes a palavra sábado na Bíblia,
para que nós não pudéssemos errar. Pastor Bruno, chegou aquele momento da nossa reação. E aí, o que é que você pode aplicar aí para a vida diária do nosso ouvinte? Alguma reação sua, algum texto, alguma expressão que você gostou? Aplique aí para a vida do nosso ouvinte aí, por favor. Eu me lembro de uma história, uma aplicação de sermão que eu vi há muitos anos atrás, mas eu uso até hoje, eu nem lembro quem, mas é uma historinha bem curta. Diz que tinha um filho de um fazendeiro, de um grande fazendeiro, e ele foi estudar agronomia numa grande faculdade. Diz que ele estudou agronomia e ele voltou ansioso porque ele queria administrar a fazenda do pai, né? E o pai vira para ele e fala: olha, você pode até administrar minha fazenda, mas a fazenda é minha, então você vai administrar do jeito que eu quero. Ele falou: claro, pai. E o pai falou: olha, eu vou tirar umas férias, eu vou viajar e você vai ser responsável pelo plantio. Mas olha, eu vou deixar você administrar, mas dessa vez você vai plantar exatamente onde eu mandar. E o filho: não, tudo bem. Disse que o filho foi lá, o pai foi viajar e o filho pegou ali e tinha ali a lista dos terrenos, né, dos locais. E o filho foi lá, fez os testes de solo, analisou as sementes e ele percebeu que na sabedoria do pai, na experiência do pai, o pai estava em 90% dos casos certinho. O melhor lugar para ele plantar cada tipo de vegetal. O lugar para plantar o feijão era o melhor lugar do sol, o melhor solo para feijão. Lugar para plantar o milho, o melhor solo para milho. Mas quando ele chegou num dos lugares lá, não sei, sei lá, no do trigo, ele percebeu que era um solo horrível para aquilo. Que seria muito melhor ele plantar o trigo em outro local que estava vazio e plantar alguma outra coisa ali. E ele fez 90% ali, tudo certinho, e fez essa diferença. Quando o pai voltou, ele foi olhar o campo e ele falou: você não pode administrar minha fazenda. Ele falou: mas pai, eu fiz tudo do jeito que você quis, só esse que eu fiz diferente. Ele falou: não, você fez tudo do jeito que você quis, porque ao único momento em que eu uma coisa diferente do que você pensou, você não fez o que eu pedi, você fez o que você achou que era melhor. Esse é o problema quando a gente a parte da lei de Deus que a gente quer seguir, a parte da lei de Deus que a gente não quer. Esse é o problema de quando a gente pensa que alguma coisa faz sentido ou não. O sábado, ele é um mandamento desafiador, porque ele vai desafiar a gente semanalmente a ser diferente, a pensar diferente do mundo. Mas se a gente simplesmente escolhe não guardar o sábado, porque talvez não faça muito sentido na mentalidade comum da humanidade, a gente não só está abrindo mão de um mandamento de Deus, né, de um sinal de Deus, como a gente está mostrando que no final das contas a gente só quer fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Então, o sábado é uma bênção desafiadora, mas é uma bênção. É um sinal desafiador, mas é um sinal. Aceita esse desafio. Ok. Muito bem. Quando você falava aí, eu lembrei da nossa França Ateia, né? Que um dia resolveu colocar uma semana de 10 dias, né? E por algum tempo eles conseguiram manter uma semana de 10 dias, mas o que percebeu-se foi que a estrutura humana não foi programada para trabalhar 9 dias. Porque aquele que criou o fez com um propósito específico, né? E não foi avante, não teve condições, e então a semana voltou a ter 7 dias. E, obviamente, quem hoje trabalha, sabe exatamente que quando chega o 6º dia, o nosso corpo já está bem travado. A semana de 7 dias, de 10 dias, não funcionou. Porque aquele que te criou para um princípio, para um propósito específico. Você vai dedicar 6 dias para ti, mas o 7º dia é do Senhor. E algo que mais me impressiona é que o sábado traz uma mensagem de graça. Uma vez que o que criou tudo me convida para descansar nesse dia, aquele que também usou todos os recursos para salvar o ser humano e não exige nada de obras, apenas que não exige nada de obras para a salvação, ele também nos convida para repousar na sua graça. O sábado é um símbolo também da graça de Cristo.
Hoje repousamos materialmente o nosso corpo nessa terra, mas um dia iremos descansar física e espiritualmente na eternidade, na graça de Cristo. Eu desafio você a guardar o sábado da maneira correta, dando o seu melhor. Você que já faz isso, aprimore-se, dedique-se bastante tempo, porque o sábado, como disse o pastor Bruno, é um selo, é um sinal do povo de Deus. Nesse momento eu quero orar contigo. Feche seus olhos. Bondoso Pai, obrigado por criar o sábado para o homem, para o nosso descanso físico, para o nosso descanso mental, para a nossa adoração a Ti. Obrigado por esse presente semanal que é nos dado no tempo, onde podemos observá-lo, recebê-lo toda semana. Abençoe a todos aqueles que irão estudar essa lição. Nos conscientize da importância do sábado, não para a salvação, mas a observância do sábado como reconhecimento que há um Deus que criou todo o universo, um Deus legislador, um Deus de amor, em nome de Jesus. Amém.